helicóptero aí, ó. Tem OVNI, hein? Tô te falando. Por que tem helicóptero aqui? Nunca sobrevoa aqui. Você viu aí, nós tivemos um problema com a escalada do Jornal Nacional, mas a gente começa agora, são 8 horas, 30 minutos pelo horário de Brasília. Meu Deus! Em plena luz de dia, hoje é que dia, gente? Acho que é dia 18. Estamos em... Ai, gente, fala pra poder mandar 19. Dia 19. 18. Gente, tá sumindo! Ah lá, diminuiu! Tá vendo, criança? Se tivesse um espelho flutuando. Aquele bagulho ali voou? Sei lá, apareceu. Lá é o espelho, cara, refletindo o sol. Gente, ó, até arrepia a força dessa luz. Nossa Senhora, pela primeira vez eu vejo algo de perto. Eu fico olhando direto nela e eu perco o foco da câmera. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. O que será isso? E houve um comentário aí que uma luz ontem sobrevoou aqui, helicópteros perseguiram essa luz. Eu queria que você comentasse o que você viu aí. Então, foi uma hora da manhã mais ou menos, um barulho muito alto de aeronaves, né? E eu fui olhar, tem um som muito leve, fui olhar e passaram os dois helicópteros e a luz, atrás dessa tal luz vermelha, que está uma luz vermelha próxima à montanha, que lá em cima tem essa montanha. Aí eles passaram rente na montanha e daqui a pouco sumiram. A luz sumiu, o helicóptero passou umas duas vezes e depois sumiu também. Desceu, sentido E rio. essa luz que o senhor está falando, ele deu o quê? Umas 2 ou 3 voltas aqui? Isso, umas 2 voltas aqui na cidade. Vamos chutar um tamanho, do tamanho de um Fusca ou menor? O tamanho do Fusca. O tamanho do Fusca que você calcula? Isso aí. Entendi. E o senhor percebeu que... O helicóptero também, mas só que não era o helicóptero. O helicóptero eu dava para ver nitidamente. A olho nu eu conseguia ver. E essa luz vermelha que o helicóptero estava perseguindo, pelo que o senhor percebeu, ela estava assim, com um voo assim perfeito, ou você percebeu que ela estava meio balançando? Ela estava firme? Em linha reta. Entendi. Ela estava, então, ela... Os irmãos ali e desceu. Ela desceu em direção à mata? Desceu em direção à mata. Legal. Essa direção que ela desceu é na direção da tal empresa lá? É a direção dessa empresa, sim. Tá bom. Só mais uma pergunta. E no dia do evento, o estrondo que vocês escutaram, como é que foi esse dia? Foi esse dia mesmo. Aí nesse dia mesmo que teve esse estrondo. Isso, deu aquela pancada. Mas um dia antes você viu umas luzes coloridas também no quintal. Isso, e foi até eu comentei. Ele comentou comigo que ele viu a casa estava toda apagada, ele estava no computador e bateu um clarão super colorido na porta dos fundos da casa dele. Só que onde ele mora, os fundos é bem mata fechada. Aí ele chegou até mais para próximo para ver e aí quando ele chegou na porta a luz sumiu. Uma coisa colorida, diferente. Um foco. Um foco, como se fosse um foco.
A região que o senhor Marcelo mora aqui em Pau Grande é cercada de montanhas, é um vale cercado de montanha. Então a visão dele é bem plena. Então, pelo que ele me está comentando aqui, deu umas 2 ou 3 voltas assim em cima de Pau Grande, da região de Pau Grande, e depois ele desceu em direção ao mato, né? Isso, a mata. Ok, isso. Aí chegou ali, próximo ao mato. Essa direção que ele desceu é na direção da tal fábrica onde existe boato de que caiu alguma coisa. Qual o nome da fábrica? Fábrica da Imbel. Fábrica da Imbel. Nós vamos lá agora, você vai levar a gente lá, né? A gente está partindo para lá agora com o Arthur Sérgio Neto, Júlio Ferreira, Cristiano Gonçalves, para poder ver. Fala para mim aí a respeito do barulho que você ouviu na noite. Então, foi um barulho muito forte, um estrondo muito forte. Entendeu? Na madrugada de segunda para terça agora? Isso, segunda para terça. Entendeu? Perfeito. E o pessoal na cidade mesmo foram por lá de fora das casas para ver o que está acontecendo. E quando o helicóptero continuou ainda sobrevoando aqui. Tanto é que tem muitos vídeos aí das pessoas. Aí começou eu fiz uma live no meu Facebook para tentar pegar o sobrevoo dessa aeronave, dessa suposta... Mano, dessa luz que eu vi, né? Não é suposta, dessa luz que eu vi, desse objeto. Entendeu? Ficou sabendo de alguma coisa? Sim, inclusive ela viu. Viu? Pode dar um relato pra gente? Então lá vai. Mas aí Vocês viram o que? As luzes? Ela viu o clarão passando no céu. Clarão muito forte. Muito. Sabe mais ou menos o horário que passou? Era que hora? É mais 6h30. 6h30 da manhã? Muito rápido. E foi em direção a Imbel mesmo? Foi na Imbel lá agora. Falar nisso, vocês escutaram isso todo? A gente escutou, a gente estava lá. Então, a gente foi lá e perguntou. Então, gente, dando um resumo então sobre esses depoimentos aí que a gente coletou. O que acontece? O Marcelo, ele escutou os barulhos e foi lá e viu. Ele viu esse objeto voador não identificado, um objeto luminoso vermelho, ficou circundando ali e logo chegaram os helicópteros na caça dele. E ele deu 2 voltas naquele quadrante de céu de onde ele estava, de onde vocês viram aí no vídeo, né? E depois somaram-se mais 2 helicópteros, ou seja, total de 4 helicópteros perseguindo essa luz vermelha, né? Esse objeto voador de luz vermelha que estava trafegando por ali. Então, em uma resposta aí a muita gente que anda falando um monte de coisas na internet, o caso tem cunho ufológico só por esse depoimento. Tá? E nós tivemos depoimentos também de outras pessoas que viram objetos voadores não identificados no dia, tá? Ó, o que eu soube foi o primeiro cara que saiu daqui desse portão azul, que trabalha lá. Eu perguntei, moço, realmente caiu alguma coisa aí e tal? Ele foi e só balançou a cabeça que sim. Ó, o que eu soube foi o primeiro cara que saiu daqui desse portão azul, que trabalha lá. Eu perguntei, moço, realmente caiu alguma coisa aí e tal? Ele foi e só balançou a cabeça que sim. Aí depois uma moça saiu, perguntei pra ela falou que não caiu nada, que eles vasculharam, o exército realmente veio aqui, vasculhou e tal, e não achou nada, que não viram nada. Podemos ver aqui pessoas que estão verdadeiramente curiosas em saber o que aconteceu aqui dentro da fábrica da Imbel. Portanto, nós viemos a verificar, conversamos com as pessoas lá dentro, com os funcionários, mas o que nós podemos dizer que nada aconteceu. Mas como nada aconteceu, se muitos relatos estão sendo falados na internet, aí está essa dúvida. Como podemos sanar se ninguém dá-nos uma informação que venha a ser de alguma forma coerente, que satisfaça a nossa curiosidade? Será que eles estão escondendo alguma coisa de nós? Não. Ou será que simplesmente nada aconteceu? Olá pessoal, então aqui está a imagem do que surgiu aí, do suposto local onde teria caído o OVNI. Então a gente pode observar que tem umas árvores quebradas aqui, um buraco aqui na mata,
Então o Rômulo do canal Rômulo PQD, ele falou que iria fazer uma filmagem de drone para tirar a prova se realmente poderia ter caído um OVNI naquele local. Então vamos aqui observar agora que a imagem que ele fez de drone tá aqui. A gente pode ver que as árvores aparentemente quebradas, confirmando que, e aqui uma copa de árvore, né, caída ou amassada, não dá para comprovar se realmente ali se faz parte dessas árvores, se ela é uma árvore que está amassada. A gente pode observar aqui do lado direito um lugar bem limpo, sem árvores. E aqui uma coisa que eu notei foi esse tronco aqui torto e aqui essas copas aparentemente amassadas, mas não dá para se confirmar só olhando assim se realmente foram alteradas ali. Aqui também não dá para notar muita coisa. Então a gente vê que aparentemente não teve muita alteração, né? Descartando aí que teria havido um grande impacto no local. Porém, o OVNI ele pode ter abaixado aqui, né? Ou feito um pouso forçado, etc. Lembrando que foi visto o OVNI 1 da manhã e ao amanhecer do dia foi tido impacto. E ao amanhecer começaram a soltar bombas lá na Imbel também. A gente vê esses detalhes que eu comentei aqui, as árvores quebradas. E é um vídeo bem curto, né? Não tem tantos detalhes assim. E como a gente pode ver aqui nessa próxima filmagem, o local onde estavam fazendo as explosões, que estavam tendo as fumaças, eram logo abaixo do local onde supostamente caiu o OVNI, no local onde tinha aquela clareira, aquele espaço ali vazio, né? E infelizmente ele não filmou essa parte, né? Que é bom para ter o vídeo ter ficado mais completo, ter filmado pelo menos o local da explosão também. Mas valeu aí pelo esforço, né? O vídeo não ficou tão completo assim, um vídeo bem curto, poderia ter explorado mais o local, mas valeu pelo esforço. Porém, gente, as investigações dos ufólogos continuam, porque está aí os relatos das pessoas e a gente se pergunta, essas pessoas que mostraram seus rostos e falaram, elas estariam inventando essa história, mentindo aí, do nada. E mais de uma pessoa, várias pessoas comentando sobre isso. Então os ufólogos estão aí, continuam fazendo as investigações e o mistério do caso continua sobre o que aconteceu nesse local, né? Então as investigações ainda continuam pelos ufólogos. Caiu ou não caiu um objeto lá em Magé? O mais importante a dizer é o seguinte: nós não fomos lá, só fomos lá, nós estamos lá. Nós estamos constantemente, tem pessoas lá que, quando nós não estamos lá, elas estão trabalhando por nós. Nós continuamos indo lá, não paramos. E o que acontece? Voltando a que eu estava dizendo, eu preciso me convencer. Eu já disse aí em várias lives anteriores de que nós não tínhamos indícios suficientes para afirmar que realmente alguma coisa aconteceu. Hoje eu diria, sendo muito cauteloso, eu diria que está 50%, está meio a meio, porque a quantidade de informações ela é tão grande. Hoje eu posso dizer
que a nossa equipe é a população de Magé, porque as pessoas estão colaborando, estão dando todo tipo de apoio, de informações para nós. Então, é bem diferente. Quando você está aqui falando sobre o assunto, é uma coisa. Quando você chega lá, botou o pé, começou a conversar lá, você já passa a ter certeza de que aconteceu. É impressionante, claro. Aí depois vem o crivo, tem que baixar a bola, tem que raciocinar em cima das possibilidades reais, mas como é que diz, o clima lá está tão forte, as informações estão numa velocidade tão grande, então as nossas constantes idas até lá já nos permitiram confirmar algumas coisas das quais dias atrás nós não estávamos nem sequer perto de achar que aquilo poderia ser sério. Então, você conseguiu algum testemunho, ou mais testemunhos, de pessoas que confirmaram a queda de alguma coisa lá na região? Quando uma fala que viu alguma coisa, tem um peso. Mas como 3, 4, 5, 6 começam a falar a mesma coisa, aí já começa a ter outro peso. Entendeu? Então, nós estamos nessa fase de nos convencer de que grande parte desses testemunhos, que são muitos, de que eles têm, sim, potencial para serem sérios e de que eles têm, sim, relevância para o caso. Eu tomei bronca, eu tomei esporro de uma senhora. Desculpe o linguajar, mas eu tomei esporro de uma senhora. Sabe por quê? Eu cheguei para ela na maior tranquilidade, sem a menor pretensão, e naquele trabalho de formiguinha que eu já mencionei antes, que a gente tinha que fazer, e nós estamos fazendo, e ele já deu fruto, entendeu? E eu perguntei para a senhora, nós somos ufólogos, está aqui nosso cartão, por acaso, na noite tal, esses boatos que estão ocorrendo na cidade, o que a senhora acha disso? A senhora pode falar alguma coisa? Ela chegou e falou assim, meu filho, eu fui acordado por uma coisa enorme que caiu. Assim, quando ela falou isso, eu pasmei na hora. E aí, naturalmente, eu perguntei para ela, mas minha senhora, não poderia ser uma explosão aí da fábrica? Não poderia ser alguma... Ela chegou e falou assim, o senhor nunca ouviu uma coisa grande caindo do céu, não? O senhor não conhece? O senhor não sabe o que é uma coisa grande caindo? Ela me deu um esporro, porque eu estava duvidando da palavra dela, que ela disse com todas as letras. Ela não falou, eu acho que caiu. Ela falou, não, eu acordei com o estrondo de uma coisa grande caindo. Uma coisa como se estivesse rasgando e caindo. Ela foi literal. Então, é um pronunciamento muito simples. Podem duvidar, aí já não está mais na minha responsabilidade. A questão é que eu ouvi esse... E depois eu ouvi mais outro, e depois eu ouvi mais outro. Então são vários depoimentos. São vários. Coincidentes. Coincidentes. Não, e o outro que a gente ouviu, sabe o que ele falou? Ele falou exatamente o que a senhora falou. Ele falou para mim, olha, eu pensei, pelo barulho, só pelo barulho, ele falou, eu pensei que era um ônibus que estava entrando num poste, arrastando um muro de uma casa, aí para baixo. Ele falou assim, não estava aqui perto, não. Aí para baixo, nessas ruas aí embaixo. Entendeu? E aí você cruza com o que a senhora falou, e depois apareceu uma outra pessoa e falou exatamente a mesma coisa. Um estrondo de uma coisa muito grande caindo. E aí você vai dizer o quê? Você vai dizer, essa gente está mentindo? Pelo amor de Deus. Então, nós já estamos num nível... Eu acredito o seguinte, a gente já subiu um degrau. Talvez, nas próximas diligências, nós vamos subir mais um degrau. Entendeu?